Oi, quanto tempo, né? Que saudade. Eu quero saber uma coisa. Tu gosta de ouvir audiobooks, audiolivros? Eu tô com muita vontade de ler esse aqui pra ti. O Cavaleiro Preso na Armadura de Robert Fisher. Ele é uma fábula, como diz aqui, ó, para quem quer. Uma fábula para quem busca o caminho da verdade. E eu vou fazer essa leitura. Eu gosto muito de escutar os livros aqui no YouTube. Só que eu não gosto daquela gravação automática. Aquilo ali não tem emoção nenhuma. E às vezes não tem nem a palavra, não é nem lido da maneira correta. E aí eu pensei assim, eu vou ler. Quem quiser, escuta. Quem não quiser, não escuta. E assim, é totalmente caseiro, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou ler até quando eu aguentar. Vocês vão ouvir barulho da casa, cachorro latindo, sei lá. É caseiro, é amador, é isso, tá bom? Então vamos para a leitura. O Cavaleiro Preso na Armadura. Capítulo 1. O Dilema do Cavaleiro. Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que se tinha por bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram perversos, malvados e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em perigo. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura, que refletia raios de sol tão claros que, quando ele partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. A mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, um dragão para destruir ou uma donzela a ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado, Christopher. O cavaleiro esperava que, um dia, seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christopher pouco viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalhas, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a sua armadura. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era seu pai. Então, Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um porta-retrato do cavaleiro acima dela. Olhe o seu pai, ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à sua mãe: queria poder ver o papai em pessoa. Você não pode ter tudo, exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido, e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre os seus atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando o faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Um dia, Juliette desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não a amo bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei neste elegante castelo com pedras de parede a parede. O que você amou, disse Juliette, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. Foi a ideia de me resgatar.
Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente em sua armadura fria e dura, e quase quebrando as costelas dela. Então tire essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é, exigiu ela. Não posso tirá-la. Tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Christopher, montar no meu cavalo e sair de sua vida. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo. Mas também amava sua armadura, porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Por que Juliette não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Christopher. Relutante, tentou remover o elmo, mas a peça não se moveu. Ele puxou com mais força. O elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação! Ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira de forma insistente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro, muito agitado. Como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar o elmo emperrado, já que ele não o retirava fazia anos. Mas a viseira era diferente. Ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro, que ficava no pátio do castelo. Quando chegou à oficina, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro, disse o cavaleiro, estou com um problema. Você é um problema, senhor, zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou para ele furioso. Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nesta armadura, vociferou ele enquanto batia com o pé coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era seu patrão, aplicou-lhe um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira movido pela raiva. Com prazer, concordou o ferreiro, pegando um martelo que estava à mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão do seu pé era esmagado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista. Volte amanhã, depois que eu estiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante hoje. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliette ficava cada vez mais aborrecida, enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassara através dos orifícios da viseira do marido. A certa altura da refeição, o cavaleiro lhe contou que o ferreiro tentara fender a armadura, mas sem sucesso. Não acredito em você, seu desmiolado rangente, exclamou ela, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido, cheio até na metade. O cavaleiro nada sentiu. Somente quando o molho começou a pingar diante da viseira foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também, à tarde, mal sentira a martelada do ferreiro. Ao pensar nisso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa, e ele a usava havia tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados vários dias seguidos, porém sem sucesso. A cada dia, o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliette mais distante. Finalmente, ele teve que admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino, realmente, não consegue nem dar conta dessa sucata de aço, gritou o cavaleiro frustrado.
Quando o cavaleiro voltou à casa, Juliet desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato com o pai, e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carne que amassei. Não é culpa minha se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliet. Você fez isso para você mesmo. O cavaleiro sentiu o coração partido, porque sua mulher parecia não o amar mais. Ele também temia que se não tirasse logo a armadura, Juliet e Christopher fossem de fato embora. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-la. Ele descartara uma ideia após a outra, achando que nada iria funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura, derretendo-a como uma tocha, congelando-a ao pular no fosso engelado que circundava o castelo, ou explodindo-a com um canhão, precisava muito de ajuda. Em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar essa armadura, ele pensou. É claro que iria sentir falta de Juliet, de Christopher e de seu elegante castelo. Ele também receava que, na sua ausência, Juliet pudesse se enamorar de outro cavaleiro, algum disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir seu papel de pai para Christopher. Todavia, o cavaleiro tinha de partir. Então, certa manhã bem cedo, montou em seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás, com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho da saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que tinha sido muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo de uma colina, numa região afortunada. Ao atravessar a ponte levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado de pernas cruzadas, tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta de toda a variedade de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro, contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavaleiro. Vim me despedir do rei. O bobo olhou para ele. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada que ele possa lhe dizer agora. Para onde ele foi? Perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder se unir a ele na cruzada. Oh, ele suspirou, eu já devo estar morto de fome dentro dessa armadura quando o rei retornar. Talvez eu nunca o veja de novo. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela, mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão, nem toda sua pujança pode mudar a sua circunstância. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, vociferou o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode, ao menos uma vez, levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançado, são oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma canção diferente se fosse você que estivesse enlatado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho que encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente, mas Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar, trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, animado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin. Você precisa encontrar, então descobrirá como se libertar. Merlin? O único Merlin de quem ouvi falar foi o grande e sábio mestre do rei Arthur. Sim, sua fama tem esse apreço. Esse é o único e o mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem.
A morada do sábio fica nas florestas além, respondeu Bolso Alegre. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro, como o encontrarei por lá? Bolso Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair no enlaço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolso Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com sua manopla. Bolso Alegre soltou um grito. O cavaleiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavaleiro, enquanto Bolso Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e, com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Um golinho, por favor. Capítulo 2. Na floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde o procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava pelas florestas sozinho, percebeu que desconhecia inúmeras coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes, quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte de sul ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de que nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã, acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim foi tão difícil? Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando por você, disse ele ao mago. Há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com um dos outros animais. O cavaleiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: Você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que você quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais à sua volta. Tentou sentar-se, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba, ordenou ele. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin.
É claro, é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia, disse o cavaleiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início. E depois, enquanto não parecia amargo no início, e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda essa pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavaleiro, irritado. Nessa altura sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrar e mascar as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com as cenouras, e o veado esmagou as raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no meio da floresta poderia fazer? Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente, e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi recuperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin: quando vou sair dessa armadura? Todos os dias Merlin respondia: paciência. Faz muito tempo que você a usa. Não dá para se livrar dela da noite para o dia. Certa noite, os animais e o cavaleiro ouviam o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Quando Merlin acabou de tocar, ouça essa dos tempos de antigamente, quando Merlin acabou de tocar. Ouça essa dos tempos de antigamente, quando os cavaleiros eram valentes e as donzelas indiferentes. O cavaleiro fez uma pergunta que havia muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, respondeu ele. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavaleiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tenho uma mente muito boa, argumentou o cavaleiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin, ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavaleiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe disse assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Não é disso que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha de ir batalhar? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso.
Se você realmente era bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Perguntou Merlin. O cavaleiro desistiu de pensar sobre isso, seguindo o hábito de fugir das coisas, e entregou-se ao sono. Ai, na manhã seguinte, mas é bom, né? Eu gosto. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando em sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin lhe devolveu a pergunta. Por que você sempre responde contra a pergunta? E por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? O cavaleiro saiu pisando firme, furioso, xingando Merlin em voz abafada. Esse Merlin, resmungou ele. Algumas vezes ele realmente me irrita. Com um baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sobre uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será, disse ele em voz alta, para ninguém em particular, que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? Quê? O cavaleiro olhou para o chão e percebeu um pequeno esquilo sentado ao seu lado, isto é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero não o ter machucado. Não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem que ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho de ficar aqui e falar com você. Ele começou a pelejar contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente espantado, ele deixou escapar. Ei! Você e eu estamos conversando. Um tributo à minha boa natureza, replicou o esquilo, considerando que você se sentou na minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, replicou o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente, toda vez que eu quebrava uma noz e a enfiava através da sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são, simplesmente porque é assim? Você está respondendo as minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin, e você não tem estado junto dele tempo suficiente. O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e subiu ligeiro por uma árvore. Espere, qual é o seu nome? Perguntou o cavaleiro ao esquilo. Esquilo, respondeu ele muito simplesmente, e desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passara de imaginação? Nesse momento ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho de ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Neste dia você a plantará sobre a minha sepultura. Preciso cair fora dessa floresta. Para onde iria? De volta até Juliet e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Perguntou Merlin. Mas sinto falta deles, lamentou-se o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. E é exatamente assim que estará voltando se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar essa armadura. Quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliet e um ótimo pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente.
Em seguida, disse ao cavalheiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente, para se tornar um presente, tem de ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles podem não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro, surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance. Afinal de contas, sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliet sobre suas constantes idas às batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliet não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Por que não manda um bilhete para Christopher perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa era uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado no seu ombro. Rebecca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebecca, que é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como os tinha deixado zangados, tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebecca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. Não arrule para pombos desconhecidos ou você deixará o bilhete cair, gritou o cavaleiro para ela. Rebecca ignorou essa insensata observação, compreendendo que o cavaleiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebecca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu o seu corpo ao pensar em como pôde ter participado de esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar alaúde e cantar: Se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio, o cavaleiro expressou sua preocupação com Rebecca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem nunca acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou dentre os animais. Como todos eles estavam olhando para o céu, Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebecca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebecca remeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou-o de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era da parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavaleiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido enquanto ele lia o bilhete, sem acreditar no que via. Está em branco, exclamou ele. O que significa isso? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado por um tempo, atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo o subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormeceu. Capítulo 3. O caminho da verdade. Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado em silêncio ao seu lado. Desculpe ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada, acrescentou ele desgostoso. Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quer dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta com Merlin e com os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliet e Christopher aparentemente não queriam que ele voltasse para casa. É verdade que poderia retomar as atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas,
Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo ao seu lado, mas lutar parecia não ter mais propósito nenhum. Merlin lembrou o cavaleiro de seu novo propósito, livrar-se da armadura. Por que me importar? Perguntou o cavaleiro morosamente. Para Juliet e Christopher não faz diferença se eu retirar ou não essa armadura. Pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Ter ficado preso em todo esse aço lhe causou um monte de problemas e sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que minha armadura se tornou sim um estorvo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para o outro e não aguento mais comer purê de comida. E pensando bem, não consigo nem coçar minhas costas quando tenho vontade. E quanto tempo faz que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor, ou ouviu o som de uma melodia bonita sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Nem me lembro, resmungou o cavaleiro triste. Você está certo, Merlin. Tenho de retirar essa armadura para mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão por que ficou encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar tudo isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como pode parecer, explicou Merlin, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar a esta floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não conseguia vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele se quiser. Mas ele conduz a desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? Perguntou o cavaleiro indignado. Às vezes você é alguma delas, admitiu Merlin. O mago, então, apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parece uma subida árdua, observou o cavaleiro. Merlin concordou com a cabeça. Este, disse ele, é o caminho da verdade. Ele torna-se mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que vou ganhar quando atingir o topo? Trata-se do que você vai perder, explicou Merlin. A armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura, e ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim ele poderia morrer tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente, depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, disse ele resignado. Tentarei o caminho da verdade. Merlin assentiu. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada, atravancando o seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou corria o risco de mudar de ideia. Vou pegar meu fiel cavalo, disse ele. Oh, não, falou Merlin, balançando a cabeça. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá de ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se estatelou sobre uma pedra. Acho que prefiro morrer com a barba encharcada, disse ele, com sua coragem esvanecendo rapidamente. Você não viajará sozinho, explicou Merlin. Esquilo o acompanhará. O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavaleiro, temeroso só de pensar em fazer aquela árdua viagem com um animal de fala esperta. Talvez você não possa montar em mim, disse Esquilo, mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-la através da viseira? Rebeca, que ouvira a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou o cavaleiro e pousou no seu ombro. Também vou com você. Já estive no topo da montanha e sei o caminho, disse ela. A disposição dos dois animais em ajudar conferiu ao cavaleiro a coragem de que ele necessitava. Bem,
Não é que isso é incrível? Ele disse a si mesmo. Um dos cavaleiros de elite do reino precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço para ficar em pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar a viagem. Enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma magnífica chave dourada que estava em seu pescoço e entregou-o ao cavaleiro. Essa chave abrirá as portas dos 3 castelos que bloquearão seu caminho. Eu sei, gritou o cavaleiro impulsivamente. Haverá uma princesa em cada castelo e eu matarei o dragão que a mantém cativa e a salvarei. Basta! Interrompeu Merlin. Não haverá princesas em nenhum desses castelos. Mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem de aprender a se salvar primeiro. Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou-se e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se Silêncio. O segundo, Conhecimento. E o terceiro, Vontade e Ousadia. Após entrar neles, você encontrará a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Do ponto de vista do cavaleiro, isso não parecia ter graça nenhuma comparado com salvar princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não o atraíam muito. Por que não posso simplesmente contornar os castelos? Perguntou ele amuado. Se fizer isso, você extraviar-se-á do caminho e com certeza se perderá. Com certeza se perderá. O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos, disse Merlin com firmeza. O cavaleiro suspirou profundamente, enquanto mantinha o olhar fixo na trilha estreita e íngreme à sua frente. Ela desaparecia entre altas árvores que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia que o cavaleiro estava pensando. Sim, concordou ele, há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Como farei isso? Perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem de aprender a se conhecer, respondeu Merlin. Essa batalha não pode ser vencida com sua espada, portanto, você pode deixá-la aqui. O olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante. Depois ele acrescentou: se você encontrar algo com quem não consiga lidar, basta me chamar que eu irei. Você quer dizer que pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? Qualquer mago de respeito pode fazer isso, respondeu Merlin e em seguida desapareceu. O cavaleiro estava assombrado. Ora, ele sumiu. Esquilo concordou. Algumas vezes ele faz mesmo coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando, Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu, enquanto ele assentia com a cabeça. Eles começaram a marcha com o esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missões de reconhecimento e voltava para relatar o que vira. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou, exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado no cavalo. Como já estava quase escuro, Rebeca e Esquilo decidiram que poderiam parar ali para passar a noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos, que empurrou através dos orifícios da viseira do cavaleiro. Esquilo foi até o riacho próximo e encheu algumas cascas de nozes com água para que o cavaleiro bebeu por meio do canudo que Merlin lhe dera. Cansado demais para permanecer acordado e esperar as nozes que Esquilo ainda preparava, o cavaleiro adormeceu. Ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol. Desacostumado com a luminosidade ofuscante, ele semicerrou os olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando agitados. Empurrando o corpo até se sentar, subitamente se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior e podia sentir o frescor do ar de encontro ao seu rosto. Parte da viseira havia se rompido e caíra. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. Esquilo respondeu à sua pergunta não verbalizada. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como? Por causa das lágrimas, do seu pranto.
depois que você viu a carta em branco do seu filho. O cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pôde protegê-lo dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, respondeu ele. Lágrimas de sentimento reais me libertarão dessa armadura. Ele colocou-se em pé tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, gritou ele. É realidade, vamos seguir o caminho da verdade. Rebeca e Esquilo estavam tão deleitados com o que estava ocorrendo ao cavaleiro que nenhum deles mencionou que aquela rima tinha sido terrível. Os três continuaram montanha acima. Era um dia particularmente agradável para o cavaleiro. Ele percebia que as minúsculas partículas iluminadas de sol que atravessavam os galhos das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente que um pombo. Neste exato momento, o Esquilo, que fora fazer um reconhecimento na estrada mais adiante, voltava numa carreira. O Castelo do Silêncio fica logo depois da próxima subida. Então, eu estou lendo por 46 minutos e estou na página 52. E eu vou dar uma pausa agora. Eu espero que você esteja gostando da leitura. E logo que eu puder, eu vou continuar lendo para vocês e para mim. Porque reler este livro sempre me traz grandes reflexões. E mesmo quando eu estava lendo agora para vocês, eu senti coisas assim senti partes que falaram muito fundo com minha alma. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima parte, então.